Seja muito bem-vindo a mais um podcast Carreira de Sucesso com Sidmar Martins. E como o nome sempre diz, sucesso, nós estamos em mais uma série de homens de sucesso. E homens que usaram ferramentas como mentoria que deu certo. E eu hoje quero entrevistar um empresário, ele é advogado, empresário, pai de uma família linda e um amigo querido e também um cliente muito querido. O nome dele, aliás, eu perguntei o nome dele agora, nem sabia o nome dele. Ele é conhecido só como Neto. Eu falei, eu não posso se apresentar como Neto, então me conta qual que é o seu nome. Então o nome dele é José Chaves Neto e Júnior. Seja muito bem-vindo, querido Neto. Não consigo chamar de José Neto, tem que ser Neto. Neto Chaves. Neto Chaves. Muito prazer, bem-vindo, seu Neto Chaves. É uma honra, uma satisfação estar aqui participando com você de mais um podcast. Contando a sua carreira de sucesso, né? Vamos tentar um pouquinho aí falar sobre ela. Muito bom. Neto, como é ser gestor de uma empresa que é reconhecida nacionalmente como uma referência no segmento, que é a Brasicor? Fala para qual que é o segmento e como é ser gestor dessa empresa. Porque é uma empresa que, além de ser reconhecida pelo sucesso, é uma empresa que tem algumas particularidades, não é? Sim. E aí, como é? Bom, Sidmar, muitas, às vezes eu me pergunto, assim, às vezes olho para trás e me pergunto como que construímos tudo isso. Porque eu comecei no seguro em 1985. Então, a Brasicor é uma empresa do segmento de seguros. Todo tipo de seguros. A Brasicor, corretora de seguros, ela tem 10 anos de existência. Ela é resultado da fusão da Case, corretora de seguros, Grupo Case, corretora de seguros, do Grupo G8, corretora de seguros, e do Grupo Pulcor, corretora de seguros. Então, todos nós somos empresários na área de seguros já há alguns anos. A Pulcor foi fundada em 1990. A G8, mais ou menos também nessa data. Nós temos características varejistas. Já a Case, ela é um pouco mais nova aqui em Goiânia do que nós. Ela é de 1996. Bom, já tem uma história. Todos temos muita história. Nós temos um corretor lá, que é do grupo nosso, né, que é o que veio da Case. Hoje, por uma questão estratégica, a empresa chama EIVE Corretora de Seguros. O Joaquim, ele tem mais de 50 anos que ele mexe com seguro. É verdade. Contando o tempo. Um patrimônio do seguro, né? Contando o tempo lá de Minas, e um desbravador. Então me conta uma coisa, a Brasicor é formada por quantos sócios? Já que você falou que é a fusão de três empresas, são 3 sócios? Não, na verdade a Brasicor tem um conselho gestor, eu faço parte dele. Nós somos 3 gestores, eu represento o grupo Pulcor na Brasicor, o Sérgio representa a G8 no grupo também, e o Valdemar representa a EIVE. Entendi. Então, a Brasicor, ela é formada por 14 sócios dessas empresas. 14 sócios? 14 sócios. E são todos na ativa, todos presentes, atuando, participando. Como é que é isso? 14 cabeças pensando, mandando. Por incrível que pareça, todos, graças a Deus, trabalhando até hoje. Ativamente. Ativamente. E assim, ao longo da nossa trajetória, a gente vem, eu gosto muito de falar isso, o processo vem fazendo o processo. Entendi. Porque o que acontece? Lá atrás eu não precisava, como um sócio meu também, não precisava de uma secretária. Hoje, 2 secretárias às vezes é pouco. Entendi. Então, nessa trajetória... A dinamismo do negócio foi fazendo com que vocês fossem aprendendo e crescendo ao mesmo tempo. Exato, Sidmar. Inclusive, assim, até para que a gente
pudesse atender com mais eficiência e até ter um tempo maior para poder assim agir em consultoria, atividades técnicas assim mais burocráticas, a gente percebeu que o melhor era trazer colaboradores, né? E isso foi uma receita de sucesso para nós lá atrás. E hoje eu chamo carinhosamente a minha equipe de a melhor equipe, porque Entendo. são pessoas assim muito competentes, nos dão uma retaguarda assim fantástica. Inclusive é histórico da Brasicor, funcionários estão 20 anos. Você tem uma funcionária que está com vocês há 20 anos, ou tem 10, 12, 15 anos, né? Como é que é? Conta para nós um pouquinho. O motivo desse convite, ter convidado você para falar da Brasicor, são duas coisas que me chamam muita atenção no seu sucesso, sucesso da Brasicor. Essa parceria de 13 cabeças diferentes, 13 não, 14, né? 14. 14 cabeças diferentes, juntas, alinhadas ali, e também o baixo nível do turnover de vocês. A rotatividade de funcionário seu é muito, muito pequena. E o nível de engajamento também é um engajamento muito alto. Eu conheço a empresa, eu conheço os bastidores da empresa. Não estou dizendo que é uma empresa perfeita, mas tratando a nível de mercado, vocês estão sem dúvida acima da média. Talvez seja por isso que a Brasicor é uma referência no mercado do segmento de seguros. O Essa, que você me conta? vamos lá. A maioria das seguradoras, sempre a gente tem reuniões, eles ficam realmente surpresos de chegar num grupo tão heterogêneo, uns mais novos, uns mais velhos, uns especialistas numa determinada carteira de seguros, outros clínico geral em todas. Eu me considero um meio clínico geral. Mas, na verdade, o corretor de seguros, o empresário de seguros, ele conhece um pouco de todos os seguros. Mas, assim, o que que eu atribuo, Sidmar, assim, É esse sucesso. eu vou dizer assim, a essa maturidade de estarmos 14 cabeças, que é a sua pergunta, juntos hoje. Há quanto tempo? 10 anos a Brasicor está completando. Antes da Brasicor, a Pulcor, ela andou junto com seus pares por mais de 20 anos, 25 anos. É mesmo. A G8 não foi diferente, a CASE, que hoje é a EVE, não foi diferente. A fusão de Penso Brasicor que tem 10 anos. a fusão da Brasicor, nós juntamos essas corretoras com o intuito de adquirir uma musculatura, fundir competências, expertises. É o que Somar força. Popularmente somar fala, somar forças, força. exatamente. Por exemplo, Literalmente. Mas literalmente somar força. somar E forças. as divergências? Onde é Pois que ficam? é onde eu vou chegar. Então, o que que acontece? Penso eu que esse tempo nos nossos grupos, antes da fusão, nos amadureceram. E o fato da gente ter optado por fazer a fusão, para somar essas forças, eu nunca esqueço de uma reunião lá naquela sala que você conhece hoje, é o Nicolas que fica lá com a equipe da Brasicor Negócios. Nós estávamos todos O Nicolas é um reunidos lá. sócio, né? Hoje sim. Era um colaborador Olha só. que foi ali como um menor aprendiz. Que coisa boa que você me fez lembrar. Um menor aprendiz esteve lá antes dos seus 18 anos, gostou da profissão, gostou daquilo que estava Da assim, proposta, né? se revelando para ele ali, porque é uma pessoa que era crua, assim, na matéria de seguros, em tudo. Um menor aprendiz, experiência De zero. repente, ele começou a ser uma pessoa já benquista por todos, vimos o potencial nele, ele se transformou num gerente nosso, algum tempo depois. Foi crescendo, Foi né? crescendo. Adquirindo mais atribuições. Exatamente. E hoje se tornou um sócio. Olha Não é só. o primeiro
funcionário do grupo que, assim, deixa dessa condição CLT. de CLT para ser um sócio. Isso é um reconhecimento máximo que a gente encontrou lá. Para que haja uma aprovação Que dessa, bacana. não é concessão, é conquista. O Nicolas conquistou. Mas te Tá vendo, dizendo aí, Nicolas? Olha só. eu falava da Tem que passar reunião. esse link pro Nicolas, né? Ele tem que assistir esse Eu podcast. narrava a reunião lá. Ah, Eu nunca esqueço os propósitos de estar junto, de somar forças, já estava bem depurado, mas o Joaquim Mendanha, que é um sócio dos 14 que você citou, ele é do grupo G8, é o que já... tem 50 anos de mercado. Não, esse é o Joaquim Sim, Fonseca. tá. O Esse é o Joaquim Mendanha. Mendanha é nosso hoje presidente da cooperativa Crédito Seguro, já foi presidente do Sincor, que é o nosso sindicato, e já foi superintendente da SUSEP. Olha só. Olha a competência de uma pessoa dessa para que ele conquistasse esse posto, é por conquista. Entendi. Fez um brilhante trabalho lá, mas o Joaquim Mendanha disse, pessoal, muito bonito tudo isso que a gente pretende fazer. Fantástico. Vi aqui todos falarem de coisas fantásticas para a gente poder caminhar junto e ir atrás de fazer essa empresa crescer. Mas olha, a partir de hoje, não é a PF, e sim a PJ. Então, a pessoa física, ela tem que entender que a pessoa jurídica, ela tem um escopo, ela tem uma identidade acima do individual. Então, muitas decisões que nós vamos ter que tomar vai, às vezes, contrariar um ou outro, mas vai ser o melhor para a Para a pessoa empresa. jurídica. Ou seja, não Nunca é esqueci disso. tomar decisões em cima do que é confortável para mim, Exato. mas pensando no todo. Então, Sidmar, esse foi meio que um pacto que nós Olha fizemos só. lá atrás. E aí, como eu gosto de falar, essa frase não é minha. Aprendi ela na caminhada aí. O processo vai fazendo o processo. Então, é com muita conversa, é com muito respeito. As seguradoras perguntam, gente, mas como é que vocês conseguem? Eu já vi tantas empresas aí... Um grupo bem menor, assim, 2, 3. fracionarem, elas se dissolverem, e vocês aí... E a 14 gente cabeças. vê vocês conversando, sorrindo um para o outro. Sidmar, é o respeito mesmo que impera, Mesmo é que a na vontade. mesmo que na reunião haja discordância, exaltação, nervos exaltados, mas saiu dali. Uma frase que é muito dita ali, olha, brigam, deixem as ideias brigarem, mas os homens não. Legal. Vão-se os anéis, mas as mãos ficam. Então, Sidmar, Deixa as ideias brigar. Nós é não. lógico que também um dos grandes segredos nisso aí é porque esses 14, cada um deles soma um pouco para os demais. Então, e assim, e essa frase é minha. Gente, eu gosto demais de ver Animal Planet. A hora que você vê aquela manada de gnu ali, tudo andando junto assim, os predadores ficam andando ao redor assim, e eles estão lá em bando, juntos. Eles não aproximam. É eles caminhar um pouquinho, um ficar para trás, aquele que ficar para trás É uma presa é uma fácil. presa fácil. Então, a gente entende e amadureceu que é melhor estarmos juntos. Apesar das diferenças, Apesar das diferenças, caminhamos juntos. assim, nós temos uma intersecção muito boa de objetivos. E graças a Deus, eu posso dizer isso. Você, uma das primeiras perguntas, como é ser gestor? Eu não fui meio assim eleito gestor. Eu fui meio que obrigado O a... processo te fez gestor. Eu fui meio que assim compelido a pegar essa função e lá atrás para poder aproximar as 3 empresas para a fusão. Felizmente a formação em direito ela acabou por me Te favorecendo. credenciar a ter
a conversação melhor com as pessoas, a ter assim Te uma favoreceu lá. liderança, talvez assim fazer um meio de campo, vamos dizer Uhum, assim, né? Meio que uhum. um âncora, uma âncora, né? Às vezes, né? Mas assim foi a pandemia mesmo que ela trouxe para nós, porque quem que não sentiu medo na pandemia? Quem? Sidmar, eu Ou da te própria vida, do negócio quebrar, falir, né? Foi algo muito, muito forte que Sidmar, todos eu nós nunca vivemos. esqueço Hum, que no mês de março, quando veio o lockdown, uhum. e aí tudo parou. Eu olhei o caixa da empresa, nós não tínhamos dinheiro naquele momento para poder assim funcionar a empresa um mês sequer. Nossa, mas aquilo me fez assim ficar muito preocupado. E aquilo, assim, ao mesmo tempo que me preocupou, me fez arregaçar as mangas, chamar meus pares, porque nada é o Neto. Ali é um grupo fantástico. Quando você fala pares, são os seus sócios. Meus sócios, exatamente. Aí a nossa equipe, a nossa gerência estruturou home office em todas as casas dos funcionários e fomos, gente, vamos fazer o que nós sabemos, trabalhar. E arregaçamos as mangas e fomos trabalhar. Não tinha dinheiro para poder pagar a folha de pagamento no mês de abril. O que nós fizemos? Fomos para o programa do governo. Fizemos Pronamps, fizemos uma ginástica financeira que, assim, isso nos uniu mais Hum. ainda essas dificuldades. E naquele O momento, que estava forte ficou mais a fortalecido. superação daquilo e ver o que nós conseguimos hoje, olhando para trás, é algo assim de agradecer a Deus demais mesmo, as bênçãos ao nosso trabalho. E é o que eu estava te dizendo, a nossa sociedade saiu mais fortalecida ainda agora. E aí eu te falava, eu tô lá, hoje eu estou, né? A gente fala, eu não sou, eu estou no conselho da Brasicor, formado por três, mas é uma responsabilidade muito grande, porque assim, a gente olha para trás, vê como era e como está, Uhum. e a gente já não é tão novo mais. Mas eu ainda quero trabalhar muitos anos, Com viu? certeza, com muita Deus quiser e competência. me permitir, estarei firme aí ajudando meus clientes. É bom demais pagar uma indenização para um cliente que teve um prejuízo, Como é ele que é ficar isso? Vamos falar satisfeito. um pouquinho da importância do seguro. Hum. Bom, eu estava falando aqui, como é Falamos de bom você como gestor, né? E isso. agora você como um corretor, que hoje você é um empresário do segmento de seguro, mas você pleiteou essa carreira como corretor. Hoje, o que você falaria para uma pessoa que tem dúvida ainda de faz ou não faz um seguro? Se vale a pena pagar um seguro ou se deixa acontecer e a gente corre atrás? Olha, eu tenho uma definição interessante para Sim, seguro, porque seguro é um investimento em segurança mesmo, né? Seguro não é muito diferente, entre aspas, do que você comprar uma câmera de segurança, uma cerca elétrica para sua casa. Ali você está buscando proteção. também. Mas eu chamo o seguro, ele tem uma função muito importante na economia de um país. É Por- mesmo. Exatamente. Porque o que acontece? Uma empresa, eu vou citar aqui com todo o respeito aí a panificadora Maná, Hum, que é uma cliente nossa. Então, quantos anos aquele empresário não trabalhou, quantas sim. ações, quanta dedicação, quanto suor para construir uma panificadora daquela. E E aí, de repente, pente. vem um incêndio e coloca tudo aquilo em xeque. Coloca aquilo tudo ameaçado. Toda aquela história. Quantos empregos não tem ali? Quantas famílias, Quantas né? famílias não O dependem seu daquilo ali? sustento vindo da. Esse empresário paga imposto também para o governo.
O governo precisa do imposto para poder fomentar a A economia. educação, a economia, a Perfeito. saúde. Naquela época ele já estava com vocês, Amaná? Aí o que que aconteceu? O seguro que foi contratado com a Brasicor amparou aquele empresário. É mesmo. E aí é uma alegria muito grande eu entrar lá hoje, ver que ela está melhor do que antes. Melhor, é E verdade. com certeza ele deve ter melhorado a segurança dele e tudo mais. Então, olha só, o cenário aqui desse exemplo, Sidmar. Os funcionários continuaram empregados, As as famílias, seu famílias, sustento garantido, exatamente, as famílias amparadas pelos os funcionários impostos lá, sendo os pagos. impostos continuando, aquele empresário restabelecendo a condição Uhum. de trabalho novamente, uma vida que sofreu um impacto, mas que Uma leve ela perda, mas se seguiu. recuperou. E o inverso? Nossa, Pessoas desempregadas, ele talvez ter que recomeçar do começar. zero de 10, 15 anos atrás. Então é uma alegria muito grande quando a gente vê um cliente assim bem atendido. E carro roubado, essa semana clientes meus, eu estou indenizando uns 3 veículos lá em perda total, veículos que tiveram batidas fortes, e que não compensa consertar. O cliente já planejando a compra de um carro novo. Então, olha só, Ou o seja, uma situação seguro, que era muito dolorida, de repente pode até se transformar num momento de prazer. Olha, vamos aproveitar e comprar um carro melhor. o seguro, ele está dentro do orçamento da empresa, está dentro do orçamento do segurado, do cliente. Você parcela ele em 10 vezes. Esse Se você quiser segmento pagar à do vista, seguro, Neto, mudou muito. Porque eu vejo aí algumas ações novas, umas comerciais de gente nova, diferente, né? ah, Mudou muito. olha, O negócio do existe, seguro mudou. mudou, assim, A concepção mudou. para nós, a gente tem que ser a cada dia mais profissional. Porque eu citava aqui o presidente da SUSEP, uma seguradora hoje para funcionar, ela precisa de licença da SUSEP, um produto SUSEP é um órgão Superintendência de Seguros Privados do que Brasil. supervisiona É a como, operação de assim seguro. como tem o Banco Central. Central para os bancos, tem a SUSEP para as Entendi, seguradoras. entendi, perfeito. Então, é um mercado regulado, muito fiscalizado da parte dos órgãos reguladores. No caso aqui que eu cito, a SUSEP. Uma seguradora para poder ela uma seguradora para poder funcionar, para poder contratar um seguro, ela precisa de fazer reserva técnica. Por quê? Porque nós estamos falando de milhões, bilhões talvez Segurados, de né? valores segurados com possibilidades de sinistro. Então, o mercado exige, o regulador, que uma seguradora para operar, ela faça reserva técnica, que nada mais é que um dinheiro que é aportado numa determinada conta, que é acompanhado pela SUSEP. Para que não haja, por exemplo, Entendi. o caso da Maná. Aí tem lá um prejuízo de 1 milhão. Aí vai lá na seguradora, não tem. Tem que esperar um pouco aqui para mim poder fazer caixa para te pagar. Não. Regulou, é de direito, é pago, porque tem uma conta, uma garantia, uma reserva preparada para essa finalidade. Então, você falar das mudanças. Então, nos últimos anos apareceram associações, Sim. cooperativas, Que e são bem assim, atraentes, né, Neto? Compara com são, confesso, são bem são, atraentes. são Eu, sim. antes de renovar meu seguro lá com você, eu andei ouvindo algumas sugestões de cooperativa. Pessoas me falavam, olha, Sidmar, liga para essa cooperativa, é bem mais barato que uma corretora convencional. Exato. Isso é verdade. O preço, ele é mais em conta, mas eu vou te citar por que que ele é. Mais atraente, né? Eu podemos estou dizer. com um cliente lá, meu, ela tem um Corolla segurado. Uma associação bateu nela. É um carro de associação. É Por uma mesmo? questão até de ética, eu não vou Não, citar o nome. lógico que não. É uma que é bem conhecida no mercado. Aí, o carro estava errado. Então, quem causa o acidente
tem que pagar o conserto do terceiro. Esse conserto ficou cerca de R$ 25.000. E aí a cooperativa, ela foi lá, fez a vistoria, e aí passou um dia, passou dois, passou uma semana, a gente pressionando. Olha, não, nós estamos analisando o orçamento, estamos vendo peças aqui. Passou 15 dias. Quando passou mais de 3 semanas, nós optamos por liberar o serviço pela própria seguradora. E o que que nós vamos fazer assim que o carro ainda não ficou pronto? Liberamos o carro reserva para ela. Ela está muito satisfeita, por sinal, porque esse carro reserva dela é um carro, assim, existem as categorias, Sim, básico, intermediário sim. e de luxo. O dela, por sorte, era o de luxo. Ela está andando um carro automático durante 30 dias até o carro ficar pronto. E aí nós vamos acionar juridicamente a Essa associação. associação para poder fazer ressarcimento. A Brasicor tem um corpo jurídico especializado para essas questões, para esse tipo de ação. Então, acaba por justificar o porquê que é barato. Não paga. Entendo. Se for uma coisa pequena, talvez pague. Um cliente meu que não fez o seguro algum tempo atrás teve uma perda total. E eles pediram depois de, sei lá, um tempão lá regulando, quando viu que tinha que pagar e o cliente ameaçou Acionar a a acionar ele justiça. juridicamente, eles fizeram uma proposta para pagar a indenização dele, não total, parcial, em 6 parcelas. Por que disso? Para Não fazer tinha reserva. rateio com os cooperados, com os associados, para fazer caixa para pagar. E se vier um outro acidente? Uma outra indenização dessa? Quando que o outro vai receber, né? Então, é, existe sim, mas olha, eu confesso para você que já foi pior. É mesmo. Já foi pior. Sabe por que que já foi pior? Porque antes os clientes não conheciam. Hoje você vai para a internet, você vai para o Reclame Aqui, e você sabe o que, que é que se comenta daquela O que associação, está daquela acontecendo, né? cooperativa. Então, por isso que reduziu muito, porque é a conscientização do segurado de que realmente fazer um tipo de proteção desse é um É risco um muito grande. risco. Mas, Neto, voltando um pouquinho ao assunto sobre a gestão, sobre você estar à frente da gestão, vocês 14 sócios, como você bem disse, vocês já estão no mercado há muito tempo, já não são tão jovens mais. São jovens há mais tempo, né? É, Podemos assim dizer, jovem há mais tempo. Como é que está essa questão dessa segunda geração? pois é, Sidmar, uma pergunta muito boa Que você fez. 14 sócios. Eu, Todos os sócios, eu acredito que tenham sucessores. sim, Ou herdeiros, né? Porque há uma é, diferença entre herdeiro e sucessor. dos Todos têm 14, dos herdeiros. 14 sócios, 8 desses 14 têm filhos trabalhando na corretora. Então já Interessante, né? tem herdeiros que já estão atuando na Sim. corretora. E o que que acontece? Nós, o Conselho da Brasicor, estamos preocupados. Já fizemos, você conhece a nossa empresa antes da fusão, a Uhum, Fulcor, você já fez alguns trabalhos lá excelentes, diga-se de passagem, não é à toa que agora eu lembrei de você novamente. obrigada. Porque com essa preocupação, a gente andou olhando no mercado, eu comecei a ler muito a respeito, falando de sucessão. Como eu gosto do assunto, teve uns 2 anos atrás, não, foi um pouco antes da pandemia. Bem antes da pandemia, eu participei de um treinamento, e o Matheus foi comigo, meu filho, da Liberty, Uhum, falando sobre sucessão. uhum. Lá eu peguei, interessante, a sementinha nasce mesmo e germina, Sidmar. Lá eu conheci muito sobre as preocupações que uma empresa precisa de ter para promover a sucessão Para nela. começar a trabalhar a E sucessão. conheci também
um programa de computador que hoje é o programa que nós estamos utilizando lá. E a outra coisa que era a sucessão, conforme eu estava falando, eu conversei com o Sérgio, com o Valdemar, foi assim uma concordância assim imediata. Neto, precisamos mesmo de abrir assim o horizonte Um para diálogo, né? Uma nós temos que conversa abrir sobre essas isso. discussões, nós temos que Uhum, voltar a falar sobre isso. Foi quando eu lembrei de você e obrigada. fiz aquela ligação. Coincidência você querendo fazer um seguro, né? Exatamente. Você querendo fazer um seguro e eu querendo falar com você. Você. Você querendo fazer o seguro e eu nem te atendia direito para fazer o seguro, falando era da questão da sucessão. Isso aí até foi interessante. Então, Sidmar, por quê? Porque, olha, o que acontece? Nossa empresa, o que a gente mais aprendeu nesses últimos anos aí a fazer é ganhar mercado, é vender, Conquistar é clientes. conquistar clientes, fomos para a mídia. Então, e isso aí, a gente fala lá que a nossa empresa é uma das melhores empresas de venda de seguros Está que no eu DNA da conheço. Está no Brasicor. DNA. O pessoal sabe vender mesmo, mas espera aí, trazer clientes, a empresa, você tem que ter administração, tem que ter Isso. gestão. E essa empresa não pode depender da força de vendas do Neto, do Uhum. Sérgio, dos meus outros pares lá. E um dia a força a capacidade do ser humano, ela vai reduzindo mesmo. E, gente, E tem que dar espaço para a nova geração. nós temos nossos filhos aqui que já sabem vender seguro melhor do que nós. Por que não aprender a cuidar daquilo que nós conquistamos com tanto carinho e que é um legado para eles? Sem dúvida. Agora, como fazer isso? Nós não sabíamos. Ensinou a vender, mas ser gestor. Nós não sabíamos. Então, a única. é, assim, eu não vou falar que é a única. Foi um, um bingo que deu assim na nossa cabeça. Gente, a gente sabe vender. A empresa, eu até lembro que falei para você: olha, a nossa empresa está no melhor momento que ela É pode estar. verdade. Está em voo de De cruzeiro em cruzeiro. céu de brigadeiro. Olha só. A empresa organizadinha, Redondinha, os processos redondinha, bem desenhados. funcionários, não está tendo conflito de funcionário, que naquela época que você prestou serviço Tivemos. tinha. Olha só, a semente que você planta, Ela vai como germinar. você gosta de dizer, plantou, colhe. Nós Exatamente. plantamos harmonia lá atrás e estamos Colhendo. vivendo ela agora. Que a boa parte daquela equipe permanece. Permanece. Isso foi o quê? Mais de 10 anos, né, Neto? Exato. Começamos na Brasicor, não era nem na Pulcor. Pulcor, não era nem Exato. Brasicor, exatamente. Então, Sidmar, foi aí que nós procuramos você para que a gente estudasse um trabalho, Metodologia. uma metodologia, externamos para você, né? Você sabe, tivemos lá 2, 3 reuniões para externar a nossa preocupação, mas me surpreendeu naquela Como trazer oportunidade. os meus filhos, que são os meus herdeiros, para o negócio. Exato. Vendedores eles já são, que estão no DNA. Trazer para administração, para a gestão da empresa. E uma coisa que me surpreendeu, quero registrar isso, é quão em tão poucas reuniões e palavras você fez a leitura que os nossos sucessores, como eles eram, parecia até que todo mundo tinha contado para você como é que era cada. Na verdade, a gente não chegou nesses detalhes. Nem era necessário, né? Nossa, não era preciso ouvir isso, era ouvir e a gente percebeu. E aí, assim, eu meio que assim chamei a liderança para mim, que alguém tem que fazer. E lá na corretora. E é muito seu perfil, né? Eu sou meio que esse que chama a bola, vai pra frente. Pega a bola, bate no peito e fala lá. Na marca do pênalti para bater. Então, você acompanhou isso e para minha surpresa, Sidmar, como eu já recebi agradecimento dos sócios mais velhos, nenhum ainda. Não. Mas dos sucessores é praticamente de todos. Nossa, mas eu estou gostando
da mentoria, né? Nossa, isso aí está me ajudando demais. Sócio, sucessor que não ia na empresa, tá indo. Não participava das Não reuniões. participar da reunião, agora eles falam, eles estão participando das reuniões e já perguntam que dia que vai ter a próxima. É, é. Recentemente, agora, teve duas missões de seguradoras na nossa Visitando a empresa. Brasicor. Uhum. E eles estranharam. A seguradora Os diretores, os superintendentes das das seguradoras, seguradoras, porque a sala de reunião estava bem concorrida com os sócios do do grupo conselho, gestor e com os sucessores. coisa que eu nunca tinha participado. Isso até meio que deixou alguns desconfortáveis assim. Foi aí que eu falei, olha, eu até falei, até chama Marco Antônio, falei, Marco Antônio, o outro foi o Gebinho, olha, doravante, todas as nossas reuniões, vocês estarão vendo os nossos queridos sucessores aqui juntos e Presentes. presentes e participando. Bacana. E aí eu até brinquei com eles, olha, eles até falam assim, que de vez em quando a gente precisa de fazer um pedido para a seguradora. E eles falam assim, olha, não adianta eu pedir. Se eu pedir, ele vai falar não, mas se você ligar lá, Neto, eles vão fazer na hora. Então, eu falei para o diretor, olha, então quando um deles ligar, fala assim, por favor. Porque ele quem vai estar no Por... nosso lugar. Por Exatamente. que que eu percebi, Neto? A Brasicor, ela tem um DNA muito forte, uma pegada muito, muito forte comercial. Todos os sócios são verdadeiros gigantes em vendas. São homens que atuam muito forte, muito presente na área de vendas, né? Conquistaram tudo na área de vendas. Então, qual foi o maior legado que eles passaram para os herdeiros? Ensinou a vender. Então, quem está nos assistindo deve pensar, falar, não, mas eles não queriam trabalhar. Não, todos os sucessores, a maior parte deles atuam e atuam com muita intensidade, com muito trabalho, mas nas vendas. Não veem a empresa como gestão. Acham que envolver o tempo em gestão, eu vou deixar de ganhar dinheiro. Então, o nosso trabalho ali é justamente despertá-lo para que eles são sucessores. Eles são herdeiros e ponto final. Mas e sucessor? Quantos vão ser? Tá? Então, eu não posso só ganhar vendendo, vendendo, vendendo. E quem vai cuidar da empresa? A gestão da empresa, os processos da empresa. E é interessante como eles estão se antenando para isso, refletindo sobre isso, né? E percebendo, olha, como é que vai ser? Como é que vai ser quando não estiver mais aqui? O meu pai não estiver aqui. E é tão interessante que até a abordagem, né? Era muito comum os herdeiros chamarem vocês de pai dentro da empresa. Então, eles estão lá trabalhando, meu pai, meu pai. Até vocês apresentavam, esse aqui é o meu filho. E aí ficava aquela uma coisa assim mais amadora, né? Sempre debaixo das asas do pai. Então, a primeira grande mudança que eu percebi está na abordagem. Então, esse é o meu diretor, ou então esse é o meu chefe, ou esse então é o neto, né? Mas não mais o pai, mas eu chamo pelo nome. Não, ali dentro ele é o meu chefe. Então, você não é, ele é o seu chefe. Isso aqui é uma empresa. Você trabalha para ele, ele é o CEO dessa empresa. Lá fora, meu paizão. Aqui dentro é meu chefe. Então, o nível de compromisso, de abordagem, até de cobrança. Uma coisa é eu não fazer uma tarefa que é para o meu pai. Pai é pai, Neto. Outra coisa é eu não executar uma tarefa para o meu chefe. Aí eu vou cobrar do meu filho, eu vou cobrar do meu colaborador. Você está me fazendo lembrar de uma coisa que eu sou, assim, fui nascido e criado na roça, né? E era muito comum, lá tinha o cavalo de carroça. Era um cavalo que era adestrado para poder puxar aquele equipamento ali que é muito importante para o produtor rural. E de vez em quando você via um outro do lado, amarrado junto, mas não ali no trilho do cabeçalho da carroça. E aí, uma vez eu perguntei, por que isso, perguntei para meu avô. Não, meu filho, isso aqui é para esse que não sabe trabalhar junto. a lida, o ofício de puxar a carroça e ir aprendendo. É assim que a gente ensina, porque é muito difícil adestrar
um animal para puxar um equipamento daquele. Então, a forma é essa. Então, ele vai. Quando ele vê, ele já está lá Fazendo igual. fazendo, e o outro está do lado. Aí ele assume o lugar dele e o outro Perfeito. é que vai. Bom, nós ensinamos Moral da nossos história. filhos. Moral da história. Nós ensinamos nossos filhos a vender. A vender. E como que eles Aliás, aprenderam? tem uns caras bons de venda ali, né? Como que eles aprenderam? Lá do nosso lado, dentro da sala, vendendo. Por isso é que eles aprenderam a vender mesmo. É igual a história desse animal que eu citei. E agora nós queremos fazer o mesmo na gestão. Na gestão. Na A gestão. moral da história é trazê-los para perto de nós, para E que assumir a possam gestão. ir aprendendo. E amanhã é ele, eu não vou abandoná-lo. Eu vou estar do lado, igual esse exemplo que eu citei. Mas isso é a transição que a gente está querendo fazer e espera. Uma fazer. coisa é estar à frente, outra coisa é estar do lado. Então, você esteve à frente um bom tempo, você e o seu sócio. Agora é o momento de você estar entrando para a retaguarda e que eles vão sobrando espaço para que eles possam brilhar e fazer um excelente trabalho. Tenho certeza, viu, que a Brasicor vai ser uma empresa de terceira, quarta geração. Amém. Neto, estamos já na nossa reta final, mas eu queria muito que você deixasse uma palavra. Eu sempre gosto disso, sabe? Trazer meus convidados aqui para dizer algo que possa ser estímulo para aquele sócio, para aquela empresa. Porque eu conversei com um empresário, né, que trabalha num grupo com 14 cabeças diferentes e deu muito certo. Tem muito sucesso. Vocês são muito bem-sucedidos. Inclusive, vocês viram que juntos vocês poderiam ficar ricos mais rápido. Moral da história, junto a gente vai ficar rico mais rápido. E deu muito certo. Preciso de você, fica aqui Preciso, comigo. fica aqui comigo. Nós vamos, junto a gente vai mais longe. Exato. Né? E eu queria que você falasse para essa pessoa que está nos assistindo e o que você possa dizer para ela, aquela palavra final. Bom, para aquela câmera ali, Neto. O que eu posso deixar assim de uma mensagem? A gente precisa de respeitar o ser humano. A gente precisa de respeitar as pessoas. E quando você se propor a fazer algo, fazer bem feito. Fazer assim como se estivesse fazendo para você. E mesmo em dificuldades, porque elas virão. Não tem como ser diferente. Igual o que eu citei da pandemia. É levantar a cabeça e procurar soluções, procurar caminhos e não desistir. É não desistir. E claro, Deus acima de tudo. Então, quantas vezes eu passei por essas situações e falava, meu Deus, me ajuda e me ilumina. Então, eu deixo essa simples mensagem aqui de perseverança e de fé. Amém. Querido José Chaves Neto e Júnior. Falei certo? Falou, Neto Chaves. Neto Chaves, muito obrigada, querido, pela sua contribuição, por compartilhar conosco uma história de sucesso. Um homem que aprendeu, né? Um homem que veio lá da roça, nunca pensou chegar onde chegou, mas trouxe toda a simplicidade e a humildade de uma vida do campo e soube fazer disso um legado para essa geração que está chegando. Sabe, Neto, eu estou ali quase, pelo menos 3 vezes a semana na Brasicor com vocês e é muito comum ouvir entre sócios e sucessores o quanto eles seguem o seu exemplo. O quanto que a sua pessoa é um líder inspirador. Então, assim, o seu esforço, o seu legado não foi em vão. Que Deus continue te dando saúde, sabedoria, para você colher os frutos que você tão guerreiramente tem semeado na Brasicor. Amém. Muito obrigada, meu querido. Um grande Eu que agradeço abraço. a oportunidade. Um grande Um abraço para todos.